Você se sente perdido? Então esse encontro é para você. Provavelmente ouviu falar da Guerra de Troia ou do famoso cavalo de Troia. Talvez até tenha assistido ao filme. Mas existe uma pergunta muito necessária. O que aconteceu com Ulisses depois que a guerra terminou? A resposta está em uma história escrita há quase 3.000 anos e que, surpreendentemente, pode explicar por que tantas pessoas hoje vivem perdidas, ansiosas e sem conseguir encontrar o próprio caminho. E se eu lhe dissesse que a Odisseia não conta apenas a viagem de um herói grego? Ela conta, na verdade, a jornada de cada um de nós. Bom, para compreender a grandeza, dessa obra, nós precisamos voltar no tempo. Falar sobre a Odisseia, é preciso que a gente volte no tempo, muito antes da existência dos livros, da televisão, da internet ou das redes sociais. Haviam homens que percorriam cidades, povoados, narrando histórias. Era assim que se transmitiam. Elas eram transmitidas de geração em geração pela memória, pela voz e pela emoção de quem as contava. Foi nesse mundo que surgiu Homero, o poeta, a quem tradicionalmente é atribuída a autoria de Ilíade e da Odisseia. Então, embora ainda hoje existam debates entre os estudiosos sobre sua identidade, a força de suas obras jamais foi colocada em dúvida. Elas moldaram a literatura ocidental e continuam influenciando escritores, filósofos e artistas até os dias de hoje. A Odisseia, ela foi escrita por volta do século VIII a.C. e narra o retorno de Ulisses, também conhecido como Odisseu, ao reino de Ítaca, que após o fim da Guerra de Troia. Então, mas reduzir essa obra, a uma aventura marítima seria não compreender sua verdadeira dimensão. Ela é muito maior do que isso. Durante quase 3.000 anos, impérios nasceram e desapareceram. Novas religiões surgiram, a ciência transformou completamente a maneira como enxergávamos o universo. A tecnologia aproximou continentes e modificou o cotidiano da humanidade. Mesmo assim, a Odisseia continua sendo lida. Por que será? Porque o mundo mudou profundamente, mas o ser humano continua enfrentando praticamente os mesmos conflitos, as mesmas questões. Ainda sentimos medo, ainda somos seduzidos pelas ilusões, ainda carregamos perdas, ainda lutamos contra nossos próprios limites, as nossas limitações, ainda buscamos um sentido para a existência. Talvez seja exatamente por isso que essa história nunca envelheceu. Ela não fala apenas sobre um homem tentando voltar para casa. Ela fala sobre a eterna busca do ser humano para reencontrar a si mesmo, para voltar para dentro de si mesmo. E essa talvez seja a primeira grande descoberta que faremos juntos nessa jornada. A Odisseia não é apenas um livro da Grécia Antiga. Ela é um espelho da condição humana. Por isso tão importante. Ao longo desse nosso assunto de hoje, nós veremos monstros, tempestades, feiticeiras, deuses e ilhas misteriosas. Mas pouco a pouco, nós perceberemos que nenhum desses elementos existe apenas para contar uma boa história. Cada um deles representa um desafio que também encontramos em nossa própria caminhada, na nossa jornada. Talvez Homero nunca tenha escrito apenas sobre Ulisses, Provavelmente ele tem escrito sobre todos nós. E é exatamente por isso que milhares de anos depois, uma obra continua tão viva, tão presente. Porque, no fundo, todos nós estamos tentando voltar para algum lugar. Alguns acreditam que
procuram sucesso. Outros imaginam que procuram felicidade. Há quem pense que procura o amor, né? Que procurar amor é o seu destino, reconhecimento ou paz também. Talvez todos estejamos procurando a mesma coisa, o caminho de volta para nós mesmos. E essa é essa jornada que começaremos agora. E antes de acompanharmos Ulisses em sua primeira grande prova, eu gostaria de fazer uma pergunta, deixar uma pergunta. Será que estamos prestes a conhecer uma antiga história da Grécia? Ou, sem perceber, estamos prestes a conhecer a nossa própria história? Deixe os comentários de vocês a respeito. Para compreender a jornada de Ulisses, nós precisamos voltar alguns anos no tempo, antes mesmo da sua longa viagem pelos mares. Precisamos compreender a Guerra de Troia, por exemplo, né? Durante séculos, muitos acreditaram que essa guerra fosse apenas uma lenda criada pela imaginação dos poetas. No entanto, escavações arqueológicas realizadas na antiga cidade de Troia, localizada hoje, né, onde hoje está a Turquia, revelaram evidências de que uma cidade realmente existiu naquele lugar, né, e foi destruída mais de uma vez. Ainda hoje os historiadores discutem até que ponto a narrativa de Homero, né, corresponde aos fatos históricos. Mas há um consenso entre eles. Por trás do poema existe uma memória muito antiga de um grande conflito. Então, segundo a tradição grega, tudo começou de maneira inesperada, né? Em um casamento entre deuses imortais. A deusa Eris, conhecida por representar a discórdia, né, não foi convidada para a celebração. Então, sentindo-se desprezada, desonrada, lançou sobre a mesa uma maçã de ouro com a inscrição: a mais bela. E a partir daquele instante, né, Hera, Atena e Afrodite passaram a disputar quem merecia receber aquele presente. Então, para resolver a disputa, escolheram um jovem príncipe, né, troiano chamado Paris. Cada deusa tentou convencê-lo, né? Hera prometeu poder, Atena prometeu sabedoria e glória nas batalhas, Afrodite prometeu o amor. Então, essa decisão vai desencadear uma sequência de acontecimentos que vai culminar em uma das guerras mais famosas da antiguidade. A mulher prometida era Helena, rainha de Esparta, esposa de Menelau. Então, ao partir com Paris para Troia, Helena provocou uma reação imediata entre os reis gregos, né? Então, sob a liderança de Agamenon, tornou-se uma imensa expedição militar, né? Formou uma imensa uma expedição militar para cercar Troia e recuperar Helena. Então, segundo a tradição, essa guerra durou 10 anos. Foi um conflito marcado por coragem, orgulho, alianças, perdas e muito sofrimento. Ali lutaram nomes que atravessariam os séculos. Aquiles, considerado o maior guerreiro dos gregos de todos os tempos. Heitor, o grande defensor de Troia, admirado até pelos próprios inimigos. Ajax, Menelau, Agamenon, e entre todos eles, um homem que não seria lembrado apenas pela força, mas principalmente, gente, pela inteligência, né? Ulisses. Então, enquanto muitos venciam pela espada, Ulisses destacava-se exatamente pela capacidade de observação, né? De planejar e encontrar soluções onde ninguém mais conseguia enxergá-las, né? Era uma questão de inteligência. Foi dele a ideia do cavalo de Troia. A estratégia que colocou fim ao conflito, né? Os gregos fingiram abandonar a guerra, deixando diante das muralhas, né, um enorme cavalo de madeira. Vocês conhecem essa história? Creio que sim. Então, os troianos acreditaram tratar-se de um presente e o levaram para dentro da cidade. Então, durante a noite, soldados
escondidos em seu interior, saíram e abriram os portões e permitiram a entrada do exército grego. Então, Troia caiu, claro, né? A guerra terminou. Mas é justamente aqui que Homero nos surpreende. Por quê? A Odisseia não começa com a vitória, ela começa com as consequências da vitória. Aí é que está a questão. Talvez essa seja uma das primeiras grandes lições da obra, né? Muitas vezes acreditamos que alcançar um objetivo resolverá todos os nossos problemas, todas as nossas questões. Pensamos que depois da conquista, finalmente encontraremos paz. Mas a vida não funciona dessa maneira, né? Ulisses venceu a guerra e ainda assim estava muito longe de casa, imaginem, né? Sua batalha mais difícil ainda não havia começado. Talvez isso também aconteça conosco. Quantas vezes nós lutamos durante anos por um sonho, imaginando que ao conquistá-lo tudo estará resolvido, né? Desde que eu consiga isso, tudo vai estar resolvido. Nós conseguimos o emprego desejado, realizamos um grande projeto de vida, superamos uma dificuldade, ótimo, né? Encerramos um ciclo. Então percebemos que uma nova jornada está apenas começando. A Guerra de Troia termina, mas a verdadeira Odisseia começa exatamente ali. E talvez seja por isso que essa história continua tão atual, tão presente, porque a vida nos ensina, repetidas vezes, que existem vitórias que encerram uma batalha, mas inauguram uma transformação muito maior, que não deixa de ser uma guerra. É agora que nós vamos embarcar com Ulisses, a partir daqui. E a partir desse momento, né, cada ilha, cada encontro e cada desafio deixarão de ser apenas uma aventura da Grécia antiga, para se tornar um espelho da própria experiência humana. Né? E vamos a essa experiência. Bom, vamos citar o Ciclone, Polifemo, né? Quando a força não é acompanhada pela consciência. Depois de deixarem a terra dos comedores de lótus, Ulisses e os seus companheiros continuam navegando em busca do caminho de volta para casa, né? Para Ítaca. Mas a viagem ainda está apenas começando. O mar, na Odisseia, nunca é apenas um cenário. Ele representa o próprio movimento da vida. Um dia as águas estão tranquilas, no outro, uma tempestade muda completamente o rumo da embarcação, da nossa vida. E assim acontece com a existência humana. Muitas vezes acreditamos que encontramos uma direção segura, mas um novo encontro, uma nova escolha, uma nova dificuldade nos coloca diante de uma realidade que não esperávamos. É durante essa jornada que Ulisses chega à terra dos Ciclopes. Seres gigantescos, né, conhecidos por sua enorme força e por viverem, né, afastados das leis e da convivência dos homens. Entre eles estava Polifemo, filho de Poseidon, o deus dos mares. Né? Polifemo era poderoso, mas possuía uma característica que o tornava ainda mais simbólico. Ele tinha apenas um olho. Né? Para Homero, esse detalhe não era apenas uma característica física. Ele carregava um significado profundo, né? Um único olho representa uma visão limitada. Quantos de nós, né? Então, representa aquele que enxerga apenas uma parte da realidade e acredita que essa pequena parte é toda a verdade. Então, Polifemo era forte, mas sua força não vinha acompanhada de sabedoria. Ele não reconhecia limites, não respeitava regras, não compreendia o valor do outro.
Quando Ulisses e os seus homens, né, entram em sua caverna, esperam encontrar o quê? Hospitalidade, né? Que era inclusive a lei de Zeus. Algo muito importante da cultura grega antiga. Mas encontram exatamente o oposto, né? Polifemo fecha a entrada da caverna, né, com uma pedra enorme, e passa a tratar os visitantes, né, como se suas vidas não tivessem valor. A força bruta aparece sem nenhum equilíbrio. E talvez seja essa uma das grandes mensagens desse encontro. O poder sem consciência pode se tornar destrutivo. Uma pessoa pode ter força, conhecimento, influência, ou recursos até, mas sem sabedoria, essas capacidades podem ser usadas para ferir, dominar ou mesmo destruir. Lembram alguma coisa? Ulisses percebe que não vencerá Polifemo pela força, não é? Imagina, seria impossível. O gigante era muito mais poderoso fisicamente. Então ele usa aquilo que sempre foi sua maior característica, né? E qual era? A inteligência. Então, ele oferece vinho ao Ciclope. E quando Polifemo pergunta seu nome, o que Ulisses responde? Ninguém. Mais tarde, quando o gigante adormece, Ulisses e os seus homens conseguem ferir seu único olho, né, e escapam. Ferido e desesperado, né, Polifemo grita pedindo ajuda aos outros ciclopes. Eles perguntam quem está atacando. E ele responde: ninguém. Assim, os outros, né, não entendem a gravidade da situação e não conseguem ajudá-lo, né? Achavam que ele está ficando meio maluquinho, né? Quem está te atacando? Ninguém. Né? Então essa passagem revela uma das maiores características de Ulisses. Ele compreende que nem todos os problemas são resolvidos pelo confronto direto. Né? Às vezes a sabedoria está em encontrar uma nova maneira de olhar para a situação. A situação continua, mas muda o olhar. Mas existe também uma outra camada nessa história. Ao escapar, Ulisses comete um erro grave, né? Tomado pelo orgulho, já distante da segurança, ele revela seu verdadeiro nome a Polifemo. Ele queria que o inimigo soubesse quem havia sido capaz de vencê-lo. Orgulho, vaidade, ego. E essa atitude teria consequências. Polifemo, descobrindo a identidade de Ulisses, pede ao pai Poseidon que faça com que sua viagem seja marcada por dificuldades. Aí entra, né, uma das maiores lições desse episódio. Muitas vezes nós conseguimos superar um grande obstáculo, um grande desafio, mas logo depois somos vencidos por algo dentro de nós mesmos. O ego. Ele pode nos fazer desejar reconhecimento, pode nos fazer provar que estávamos certos. Pode nos fazer esquecer que algumas vitórias não precisam ser anunciadas. Ó. Na espiritualidade livre, nós podemos olhar para o Ciclope como um símbolo das partes da consciência humana que ainda enxergam a realidade de forma limitada. Então, quando acreditamos que apenas nossa visão é correta, nós criamos uma espécie de cegueira. Uma cegueira interior, que é pior. Não é uma cegueira dos olhos. É uma cegueira da consciência. E uma pergunta muito importante, né, desse capítulo, eu creio que seja quantas vezes em nossa própria vida nós agimos como Polifemo. Quantas vezes enxergamos apenas uma parte da história e queremos possuir toda a verdade. A grande vitória de Ulisses não foi apenas escapar de uma caverna, onde ele seria devorado. Foi compreender que a inteligência precisa caminhar junto com a humildade. Porque uma mente
brilhante, sem consciência, pode se tornar uma prisão. E uma força enorme sem amor pode se transformar em destruição. Isso é muito importante que a gente tenha consciência. Né? Os ventos, quando percebemos uma oportunidade, mas não sabemos protegê-la. Depois de escapar do Ciclope, Ulisses e seus companheiros, eles não continuam, né? Continua sua longa jornada pelo mar. Eles já haviam enfrentado a sedução do esquecimento, né? Pelas flores de lótus, a força sem consciência do Ciclope, né? Mas a próxima prova seria diferente. Ela não viria através do inimigo, viria através de uma oportunidade. Ulisses chega à ilha de Éolo, o Senhor dos Ventos. Diferente dos outros encontros da viagem, esse momento parece trazer esperança. Né? Ele recebe Ulisses com generosidade e decide ajudá-lo. Né? Entrega a ele um presente especial, um odre onde estavam guardados todos os ventos perigosos que poderiam afastá-los do caminho. Né? Então, apenas o vento favorável para Ítaca permanecia livre. Né? Só aquele que levaria ele até Ítaca. Então, com esse auxílio, a viagem parecia impossível, né? Finalmente começa a se aproximar do fim. Ulisses navega durante dias. Né? A terra natal está próxima. Depois de tantos sofrimentos, a chegada parece certa. Mas existe algo profundamente humano nessa passagem. Né? Quando estamos muito próximos de alcançar aquilo que desejamos, muitas vezes o que nós fazemos? Nós deixamos de cuidar daquilo que conquistamos. Os companheiros de Ulisses, sem saber, né, o que havia dentro daquele odre, começam a desconfiar. Imaginam que o líder esteja escondendo riquezas. Né? Olha só a ganância. Movidos pela curiosidade, pela inveja, abre o recipiente. E nesse instante, todos os ventos contrários são libertados. Então a tempestade retorna. O caminho que parecia já concluído desaparece. Né? Desaparece novamente, simplesmente desaparece. Ítaca, que estava tão próxima, torna-se distante mais uma vez. Então, essa passagem traz uma reflexão poderosa. Nunca devemos nos perder, né? Perder aquilo que desejamos porque alguém nos tirou. Nunca vai acontecer porque alguém nos tirou. É muito difícil. Às vezes nós perdemos porque não soubemos preservar. Quantas oportunidades chegam até nós e são destruídas pela ansiedade? Quantos projetos são abandonados pela falta de paciência? Quantos relacionamentos são prejudicados pela desconfiança? Os ventos de Éolo representam a força que recebemos da vida, mas também representam a responsabilidade que vem junto com cada presente. Uma oportunidade exige maturidade. Um dom exige consciência. E uma conquista exige cuidado. Né? A vida, muitas vezes, meus queridos, abre caminhos distantes de nós. Diante de nós, ali, ó, na nossa cara. Mas cabe a nós não destruir aquilo que foi confiado. Ulisses aprende que não basta receber ajuda. Olha, preste bem atenção. Também é preciso saber conduzir aquilo que recebemos. O que nós fazemos da ajuda que nós recebemos? O que nós fazemos daquela orientação? Né? Nós podemos ainda falar sobre os letrigrões, quando encontramos forças que tentam destruir a nossa caminhada. Porque depois de perder novamente o rumo, Ulisses continua navegando por mares desconhecidos, né? Então, a cada etapa, a viagem parece revelar uma nova parte da condição humana.
Então, ele chega então à terra dos Lestrigões. É um trava-língua, Lestrigões. Que diferente de outros povos encontrados pelo caminho, eles não demonstram hospitalidade. Eles representam uma força destrutiva, uma ameaça que surge de maneira inesperada, né? Os gigantes atacam os navios gregos e causam uma grande perda. Muitos homens de Ulisses simplesmente desaparecem, né? A frota que antes era numerosa fica reduzida a apenas uma embarcação. Essa passagem pode ser interpretada como o momento em que percebemos que nem todo o ambiente favorece nossa evolução. Existem lugares, relações e situações que consomem nossa energia. Existem caminhos onde permanecer significa perder aquilo que ainda temos de mais valioso. Os letrigões representam forças que não desejam construir. É preciso saber identificá-las, porque representam inimigos, ambientes dominados pela violência, pela destruição e pela ausência de empatia. E essa é uma realidade que continua presente no mundo atual, no nosso dia a dia. Nem todo lugar onde chegamos é um lugar onde devemos permanecer. Nem toda porta aberta significa um caminho correto. Às vezes a sabedoria está exatamente em reconhecer quando é hora de partir. E Ulisses segue sua viagem com menos homens, muito menos, mas com mais aprendizado. Cada perda modifica sua forma de enxergar o mundo. Então, cada desafio transforma sua consciência, porque a jornada não está apenas levando Ulisses de volta para Ítaca. Está transformando o homem que iniciou essa viagem. Né? E talvez essa seja a maior mensagem da Odisseia. O caminho que enfrentamos não serve apenas para nos levar a algum lugar. Ele serve para revelar quem estamos nos tornando a cada dia. Né? Ele passa também pela Circe, a sedução, a transformação e o reencontro com a própria essência. É isso que representa Circe. Depois de tantas perdas e desafios, ele chega a uma nova ilha. Mas como acontece em toda a sua jornada, o maior inimigo nem sempre aparece com uma ameaça evidente. Às vezes, o maior desafio chega envolvido em beleza, encanto e promessa de felicidade. E nessa ilha vivia Circe, uma poderosa feiticeira capaz de transformar aqueles que cruzavam o seu caminho. Né? Diferente dos monstros que enfrentam pela força, Circe representa um perigo muito mais profundo. É aquilo que nos atrai. Nos envolve pouco a pouco, nos seduz. Pode nos afastar de quem realmente somos. Quando alguns dos homens de Ulisses chegam ao palácio de Circe, a casa de Circe, eles são recebidos, gente, com aparente gentileza. Ela é muito gentil. Ela oferece alimento, bebida e acolhimento. Mas por trás daquela hospitalidade, existia uma transformação, porque com seus poderes, Circe transforma os homens em animais. Mas Homero não está falando apenas de uma mudança física. Essa passagem representa um processo interior. O ser humano perde a sua maior característica, quando ele deixa de agir pela consciência e passa a ser conduzido apenas pelos impulsos, desejos e instintos. Continuamos existindo, mas nos afastamos da nossa própria essência. Ulisses, porém, não aceita abandonar seus companheiros. Com a ajuda divina, recebe uma proteção que impede que os encantamentos de Circe tenham efeito sobre ele. Ou seja, orai e vigiai,
Ao chegar diante dela, ele permanece consciente e se percebe que está diante de alguém diferente. Ela encontra um homem que não pode ser dominado facilmente. Então, a partir desse momento, aquela que parecia uma inimiga transforma-se em uma aliada. E essa é uma das grandes mensagens dessa passagem, né? Nem todo desafio que encontramos existe para nos destruir. Alguns encontros difíceis existem para nos transformar. Circe não representa apenas o perigo da sedução. Ela também representa o conhecimento, a transformação e o contato com partes desconhecidas de nós mesmos. A questão não é fugir de tudo aquilo que nos desafia. Seria impossível. A questão é atravessar essas experiências sem perder nossa consciência na vida. Também encontramos nossas próprias Circes pelo caminho. Podem ser situações, pessoas ou escolhas que oferecem conforto, prazer ou segurança, mas que podem nos afastar do caminho que escolhemos, né, seguir. Nem tudo aquilo que encanta conduz ao destino que desejamos. Às vezes, aquilo que parece uma recompensa pode se transformar em uma prisão, né? Quem já não viveu isso? Mas existe uma segunda lição nesse encontro. Depois de superar Circe, Ulisses não simplesmente rejeita aquela experiência. Ele aprende com ela. Ele escuta. Ele recebe orientações importantes para continuar sua jornada. Isso nos mostra que consciência não significa negar a vida. Significa viver a vida sem perder a própria essência. Na espiritualidade livre, nós somos convidados a compreender que cada encontro pode trazer aprendizado, mas quando olhamos para ele com consciência. Circe nos deixa uma pergunta simples. Quais encantamentos existem hoje em nossa vida que podem estar nos afastando do caminho que realmente desejamos? Aquele que desejamos seguir. Você saberia responder? É algo a se pensar. Comentem. Teve também a descida ao mundo dos mortos, o encontro com as sombras interiores. Existe um momento na Odisseia em que a viagem de Ulisses deixa de ser apenas uma aventura pelos mares e se transforma em uma viagem para dentro de si mesmo. Orientada por Circe, né, Ulisses precisa realizar uma das etapas mais profundas da sua jornada: descer ao mundo dos mortos. Para os gregos antigos, esse lugar não era apenas um espaço físico, era também um encontro, né, com a memória, com o passado e com tudo aquilo que permanece dentro de nós. Nossas experiências, né? Ao chegar nesse mundo, Ulisses encontra antigos companheiros, heróis e figuras importantes de sua história. Ele encontra aqueles que fizeram parte do caminho que percorreu. E essa parte da história, gente, esse momento revela uma verdade fundamental. Ninguém consegue seguir plenamente adiante sem olhar para aquilo que ficou para trás. Muitas pessoas tentam construir uma nova vida, né, sem compreender suas próprias experiências, suas perdas e suas dores. Mas aquilo que não é compreendido continua influenciando nossas escolhas. A descida de Ulisses representa o momento em que precisamos olhar para nossas próprias sombras. Não como algo negativo, não é sobre isso. Não como culpa, nunca.
mas como partes da nossa história que precisamos, né, reconhecer, são partes que precisam ser reconhecidas. Porque aquilo que negamos dentro de nós continua buscando ser compreendido, continua buscando ser visto. O herói que enfrenta monstros externos também precisa enfrentar seus próprios conflitos internos. E essa é a grande diferença entre simplesmente existir e despertar consciência. Quem apenas existe foge de tudo o que causa desconforto, né? Não enfrenta. Quem desperta percebe que alguns encontros difíceis são necessários para crescer. Dentro da nossa espiritualidade livre, nós podemos compreender essa passagem como um convite para reconectar com a nossa própria história, né? Nós não somos apenas aquilo que mostramos ao mundo. Somos também nossas experiências, nossas escolhas, nossas perdas e tudo aquilo que aprendemos durante a caminhada. E nem sempre a gente expõe, né? Ulisses desce buscando respostas, mas retorna trazendo algo muito maior, uma compreensão mais profunda sobre si mesmo. Porque muitas vezes as respostas que procuramos fora estão escondidas nos lugares internos que evitamos visitar. Visitar para compreender, não para se julgar, não para se culpar ou culpar alguém. A pergunta que essa passagem nos deixa é simples. Quais partes da nossa própria história ainda precisamos olhar com amor e consciência? Comentem sobre isso. É importante.